Olá, amantes do desconhecido. Bem-vindos ao Véu da Meia-Noite, o lugar onde os mistérios mais profundos e os relatos mais assustadores ganham vida. Hoje, trago a história de um seguidor que vivenciou algo tão perturbador que vai mexer com sua percepção da realidade. Imagine descobrir que aquele vizinho com quem você conversa diariamente talvez não seja o que você imagina. Este é o relato de Daniel, que mudou-se para um novo lar e viu sua rotina ser transformada em um pesadelo sobrenatural. Antes de mergulharmos nessa história arrepiante, uma novidade. Você pode compartilhar suas experiências sobrenaturais conosco. Envie seu relato pelo formulário na descrição deste vídeo. Ele pode se tornar o próximo destaque aqui no canal. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias assustadoras. Agora, apague as luzes, feche as portas, aumente seu volume. Você não vai querer ouvir sussurros ao seu redor, não é? Daniel era um jovem independente, cheio de sonhos e expectativas, que finalmente havia conseguido juntar o suficiente para alugar seu primeiro apartamento. A sensação de liberdade e conquista era palpável enquanto ele carregava suas caixas pelo corredor do prédio antigo. As paredes, cobertas por um papel de parede desbotado, pareciam sussurrar histórias de tempos passados, e o chão de madeira rangia sob seus pés, como se o edifício estivesse vivo, observando cada movimento seu. O bairro era tranquilo, com ruas arborizadas e um ar de serenidade que contrastava com a agitação da cidade grande. Daniel sentia que havia encontrado um refúgio, um lugar onde poderia finalmente chamar de lar. No entanto, desde o primeiro dia, algo peculiar chamava sua atenção. O apartamento ao lado parecia desocupado. Durante o dia, nenhuma luz se acendia e o silêncio era absoluto, como se o tempo tivesse parado naquela parte do prédio. Na primeira semana, enquanto ainda se adaptava à nova rotina, Daniel começou a notar algo estranho. Todas as noites, por volta das 20 horas, um senhor aparecia na varanda ao lado. Ele tinha uma presença marcante, com cabelos grisalhos e um olhar que parecia carregar o peso de muitas histórias. O homem que se apresentou como Osvaldo era sempre simpático, acenando e puxando conversa com Daniel. Boa noite, rapaz. Dizia ele com um tom amigável, mas carregado de algo que Daniel não conseguia identificar. Havia uma melancolia em sua voz rouca. As conversas noturnas tornaram-se uma rotina. Osvaldo parecia conhecer bem o bairro e compartilhava histórias curiosas sobre antigos moradores do prédio, descrevendo eventos que pareciam saídos de um livro de mistérios. Ele falava de festas glamurosas que aconteciam nos salões do prédio, de encontros secretos e de personagens excêntricos que um dia habitaram aqueles corredores. Apesar da estranheza, Daniel achava que havia encontrado um amigo. As histórias de Osvaldo, embora intrigantes, traziam um certo conforto, uma sensação de continuidade e pertencimento. No entanto, havia algo no olhar de Osvaldo, uma profundidade que Daniel não conseguia decifrar, como se ele estivesse sempre observando, sempre à espreita, esperando por algo que nunca chegava. Com o passar dos dias, Daniel começou a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A varanda de Osvaldo estava sempre impecavelmente arrumada, mas nunca havia sinais de vida durante o dia. As plantas estavam sempre verdes e bem cuidadas, mas ele nunca o via regá-las. Era como se o tempo ali seguisse suas próprias regras, alheio ao mundo exterior. Essas peculiaridades começaram a despertar a curiosidade de Daniel.
Ele se pegava pensando em Osvaldo durante o dia, tentando montar o quebra-cabeça que era seu vizinho. Quem era aquele homem realmente? E por que parecia que ele nunca saía do apartamento? Essas perguntas começaram a se infiltrar em seus pensamentos, transformando o que antes era apenas uma curiosidade em uma inquietação crescente. Certo dia, enquanto descia as escadas para pegar a correspondência, Daniel encontrou o zelador do prédio, um homem idoso e simpático chamado Senhor Almeida, que estava sempre disposto a ajudar os moradores com qualquer problema. Durante uma conversa casual, Daniel mencionou Osvaldo, esperando talvez descobrir mais sobre seu enigmático vizinho. Quem? Perguntou o zelador, franzindo a testa em confusão. Não tem ninguém morando nesse apartamento. Está vazio faz quase um ano. Daniel riu, achando que era um mal-entendido. A ideia de que o zelador não soubesse sobre Osvaldo parecia absurda. Não é possível. Eu falo com o Sr. Osvaldo toda noite. Ele está sempre na varanda, compartilhando histórias incríveis sobre o prédio e o bairro. O zelador o encarou, visivelmente desconfortável. Acho que você está confundindo. O último morador foi o Sr. Osvaldo, mas ele faleceu no apartamento. Teve um ataque cardíaco. Desde então, ninguém mais alugou aquele lugar. Daniel ficou gelado, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. As palavras do zelador ecoavam em sua mente, criando uma dissonância perturbadora com as experiências que ele vivia todas as noites. Ele voltou para casa decidido a não dar ouvidos à história. Era impossível. Ele falava com Osvaldo todas as noites. As conversas, as histórias, tudo parecia tão real. Contudo, naquela mesma noite, quando passou pela varanda, lá estava ele, sentado na cadeira de balanço. Mas algo estava diferente. Osvaldo não acenou nem falou. Apenas olhou para Daniel com um semblante que parecia escuro e vazio, como se estivesse mergulhado em pensamentos que não pertenciam a este mundo. A cena era inquietante. O silêncio que antes parecia sereno agora era opressor, carregado de uma tensão invisível. Daniel sentiu uma presença quase tangível no ar, como se o próprio ambiente estivesse ciente da revelação perturbadora que ele acabara de receber. A familiaridade da varanda, que antes era um local de conversas amigáveis, agora parecia um palco de mistérios insondáveis. Daniel se afastou lentamente, tentando processar o que havia descoberto. A realidade parecia se distorcer ao seu redor, e a linha entre o que era real e o que era imaginário começava a se desvanecer. Ele se perguntava se estava perdendo a sanidade ou se havia realmente algo mais sinistro em jogo. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. O silêncio ao lado parecia mais pesado, como se algo invisível o observasse. Cada pequeno ruído no apartamento parecia amplificado, e a escuridão parecia se mover com uma vida própria. Às 3 horas ele ouviu um som que gelou seu sangue. O ranger da cadeira de balanço. Era um som familiar, mas agora carregava um peso sinistro, como se cada movimento da cadeira estivesse impregnado de uma presença que ele não conseguia ver. Daniel se levantou da cama, o coração batendo forte no peito. Ele hesitou por um momento, a mão pairando sobre a cortina, antes de finalmente criar coragem para olhar pela janela. O que viu fez seu coração parar por um instante. A cadeira estava se movendo sozinha, balançando lentamente para frente e para trás, como se alguém invisível estivesse sentado ali. Osvaldo não estava lá, mas uma sensação opressora encheu o ar. Era como se ele estivesse presente de alguma outra forma, uma presença que não precisava de um corpo físico para se manifestar.
visão da cadeira balançando sozinha era surreal, como se o próprio tempo estivesse distorcido naquele espaço. Daniel sentiu um frio percorrer sua espinha e a sensação de ser observado se intensificou. Ele se afastou da janela, tentando racionalizar o que havia visto. Talvez fosse apenas sua imaginação, um truque da mente cansada. Mas no fundo, ele sabia que havia algo mais, algo que desafiava a lógica e a razão. No dia seguinte, determinado a resolver o mistério, Daniel decidiu tomar uma atitude. Ele procurou o síndico do prédio, um homem pragmático e cético, e pediu que o deixasse entrar no apartamento ao lado. Relutante, o síndico concordou, talvez mais para acalmar Daniel do que por acreditar em suas histórias. Ao abrir a porta, foram recebidos por um cheiro insuportável, uma mistura de mofo e algo mais pungente, como se o próprio ar estivesse impregnado de tristeza e desespero. O apartamento estava vazio, exceto pela cadeira de balanço no centro da sala. A cena era desoladora, como se o tempo tivesse parado naquele espaço, preservando a última memória de vida que ali existira. Daniel sentiu um nó se formar em sua garganta. A realidade do que estava acontecendo começou a se infiltrar em sua mente, desafiando tudo o que ele acreditava ser possível. Ele se afastou da cena, sentindo-se pequeno e impotente diante do desconhecido. A revelação era clara. Algo além da compreensão humana estava em jogo, algo que não podia ser explicado ou controlado. E ele estava bem no meio disso, preso em um enigma que parecia não ter solução. Naquela noite, Daniel sentiu uma presença ainda mais forte ao seu redor, como se o próprio apartamento estivesse observando cada movimento seu. Ele tentou se distrair, ligando a televisão e folheando um livro, mas nada conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Enquanto tentava dormir, o silêncio da noite foi interrompido por um som suave, quase imperceptível, mas que fez seu coração acelerar. O ranger da cadeira de balanço, agora tão familiar, mas ainda assim aterrorizante. Daniel se encolheu sob as cobertas, tentando ignorar o som, mas ele parecia ecoar em sua mente, cada ranger um lembrete de que ele não estava sozinho. De repente, ele acordou de um sono inquieto, com uma sensação de frio extremo, como se uma brisa gélida tivesse invadido o quarto. Quando abriu os olhos, viu Osvaldo parado na porta de seu quarto. A figura estava ali, imóvel, como uma sombra que havia ganhado forma. Osvaldo não disse nada, mas sua presença era avassaladora. Ele estava mais próximo do que nunca, sua pele pálida, quase translúcida, sob a luz fraca do luar que entrava pela janela. Seus olhos, duas órbitas escuras, brilhavam com algo inumano, uma intensidade que parecia perfurar a alma de Daniel. A figura de Osvaldo não se moveu, mas sua presença encheu o quarto, tornando o ar quase impossível de respirar. Daniel sentiu-se paralisado, incapaz de se mover ou gritar, como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O silêncio entre eles era ensurdecedor, carregado de uma comunicação não verbal que falava de segredos antigos e verdades ocultas. Daniel tentou desviar o olhar, mas era como se algo invisível o mantivesse fixo naquela figura espectral. Osvaldo parecia estar em dois lugares ao mesmo tempo, presente e ausente, real e irreal. A cena era surreal, como se o tempo e o espaço tivessem se dobrado sobre si mesmos, criando uma realidade onde as regras normais não se aplicavam.
A presença de Osvaldo era um lembrete silencioso de que o mundo que Daniel conhecia estava mudando, que havia forças além de sua compreensão em jogo. Ele sentiu uma mistura de medo e fascinação, uma curiosidade mórbida sobre o que realmente estava acontecendo. Mas, acima de tudo, ele sentiu uma solidão esmagadora, como se estivesse isolado em um universo onde ninguém poderia ajudá-lo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a figura de Osvaldo começou a se desvanecer, como uma névoa que se dissipa ao amanhecer. Daniel piscou e ele se foi, deixando apenas o silêncio e o frio como testemunhas de sua presença. Ele permaneceu acordado pelo resto da noite, os olhos fixos no teto, tentando entender o que havia acabado de acontecer e o que isso significava para ele. Nos dias que se seguiram, a atmosfera no apartamento de Daniel tornou-se insuportavelmente tensa. Ele começou a perceber que não estava apenas sendo observado, mas que sua própria realidade estava sendo lentamente corroída por algo que ele não conseguia entender. O silêncio, que antes era um refúgio, agora parecia cheio de vozes sussurrantes, risadas abafadas e passos que ecoavam pela casa durante a madrugada. Cada noite trazia consigo uma nova camada de medo e incerteza. Daniel começou a ter dificuldades para dormir, temendo o que poderia encontrar no limiar entre o sono e a vigília. Ele se sentia como um prisioneiro em seu próprio lar, cercado por sombras que pareciam se mover com uma vontade própria. Certa noite, exausto e derrotado, Daniel finalmente sucumbiu ao sono. Mas o que deveria ser um descanso reparador rapidamente se transformou em um pesadelo vívido. Ele se viu de volta ao apartamento, mas tudo estava diferente. As paredes pareciam pulsar com uma energia escura, e o ar estava pesado com uma presença que ele não conseguia ver, mas podia sentir. No sonho, Daniel caminhou lentamente até a varanda, onde a cadeira de balanço estava parada, imóvel. Sentado nela, como se nunca tivesse saído, estava Osvaldo. Mas desta vez, ele não era apenas uma figura silenciosa. Ele olhou diretamente para Daniel, seus olhos brilhando com uma intensidade que parecia atravessar o véu entre o sonho e a realidade. Osvaldo falou, mas sua voz não era a mesma que Daniel conhecia. Era profunda, reverberante, como se viesse de um lugar distante e sombrio. Você nunca deveria ter entrado naquele apartamento, disse ele com um tom de advertência. Mas agora que está aqui, podemos ser amigos. Amigos para conversar pela eternidade. As palavras de Osvaldo eram ao mesmo tempo um convite e uma sentença. Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma sensação de que estava sendo puxado para um abismo do qual não poderia escapar. O sorriso de Osvaldo era enigmático, quase paternal, mas havia algo de profundamente perturbador em sua expressão, como se ele estivesse oferecendo algo que Daniel não poderia recusar, mesmo que quisesse. Daniel tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele estava preso, impotente diante da figura espectral que parecia ter se tornado uma parte inseparável de sua vida. O sonho continuou, cada detalhe mais vívido e real do que o anterior, até que finalmente, com um sobressalto, ele acordou, suando frio e com o coração disparado. A experiência deixou Daniel abalado, mas também trouxe uma clareza inquietante. Ele percebeu que Osvaldo não era apenas uma presença do passado, mas uma força ativa que estava tentando se conectar com ele de uma maneira que desafiava a lógica e a razão. A ideia de ser um amigo para a eternidade era ao mesmo tempo sedutora e aterrorizante, uma promessa de companhia eterna,
mas a um custo que ele não estava disposto a pagar. Determinando-se a não ser consumido por esse pesadelo, Daniel tomou uma decisão. O medo de que sua própria vida pudesse estar em risco, de que ele pudesse se tornar uma sombra como Osvaldo, o impulsionou a agir. Na manhã seguinte, ele começou a empacotar suas coisas, decidido a deixar o apartamento para trás. Enquanto colocava suas últimas caixas no carro, Daniel olhou uma última vez para a varanda ao lado. A cadeira de balanço estava imóvel, mas ele podia sentir a presença de Osvaldo como uma sombra persistente em sua mente. Com um último suspiro, ele entrou no carro e partiu, determinado a começar de novo em um lugar onde o passado não pudesse alcançá-lo. Mesmo após se mudar, os eventos sobrenaturais continuaram a persegui-lo. Às 3 horas da manhã, em qualquer lugar que estivesse, ele ouvia o ranger de uma cadeira de balanço. Mas agora, longe daquele apartamento, ele estava determinado a encontrar paz, a reconstruir sua vida sem as sombras do passado. E assim, Daniel seguiu em frente, carregando consigo as lições de um encontro que desafiou sua compreensão do mundo e de si mesmo. Daniel, ao compartilhar seu relato, não o fez apenas como uma história de terror para entreter ou assustar. Ele o fez como um aviso, um lembrete sombrio de que o desconhecido está mais próximo do que imaginamos. Sua experiência o ensinou que a realidade que percebemos é apenas uma camada superficial e que por baixo dela existem forças e presenças que desafiam nossa compreensão. Enquanto refletia sobre os eventos que o assombraram, Daniel percebeu que o verdadeiro terror não estava apenas na figura de Osvaldo, mas na ideia de que o mundo ao nosso redor é habitado por entidades que não podemos ver ou entender completamente. Ele começou a questionar quantas outras pessoas como ele poderiam estar vivendo ao lado de algo inexplicável, sem nunca perceberem. A noção de que as pessoas que vemos ao nosso redor podem não pertencer ao mesmo plano que nós é uma ideia que continua a assombrá-lo. Daniel se perguntou quantas vezes ele passou por alguém na rua ou trocou palavras com um vizinho, sem saber que eles poderiam ser algo além do que aparentavam. Essa incerteza, essa dúvida constante, tornou-se uma parte de sua vida, uma sombra que o seguia onde quer que fosse. E então ele se voltou para nós, para aqueles que ouviram sua história, com uma pergunta que ecoa em nossas mentes. E você? O que faria se descobrisse que seu vizinho não é quem parece ser? Teria coragem de continuar no mesmo lugar? Essa pergunta não é apenas retórica. É um desafio, uma provocação para que olhemos mais de perto para o mundo ao nosso redor e questionemos as certezas que tomamos como garantidas. Daniel nos lembra que o verdadeiro horror não está apenas nas histórias que contamos, mas nas possibilidades que elas levantam. Ele nos convida a considerar a fragilidade de nossa percepção e a reconhecer que, às vezes, o desconhecido está mais perto do que gostaríamos de admitir. E assim, ele nos deixa com uma sensação inquietante, um convite para olhar além do véu da realidade e considerar o que realmente pode estar à espreita nas sombras de nossas vidas cotidianas. Enquanto você reflete sobre essa história, pergunte-se: o que realmente sabemos sobre aqueles que nos cercam? E se o desconhecido estiver mais próximo do que pensamos, pronto para se revelar quando menos esperamos? O que você faria se o véu entre os mundos se levantasse, revelando uma realidade que desafia tudo o que você acreditava ser verdade?
Se esta história te deixou inquieto, lembre-se de que você não está sozinho. Aqui no Véu da Meia-Noite, exploramos os mistérios que desafiam nossa compreensão e buscamos respostas para o inexplicável. Se você já viveu algo semelhante ou tem uma história que gostaria de compartilhar, não hesite em nos enviar seu relato. Sua experiência pode ser o próximo destaque em nosso canal, ajudando outros a entender que o desconhecido é uma parte inevitável de nossa existência. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias sombrias e intrigantes. E lembre-se, às vezes, o silêncio do outro lado da parede é mais assustador do que os ruídos. Até a próxima e fique atento, pois o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina.